tudo bem por aí? Eu sou Ricardo Mitsu e esse é o Destravando a Jornada do Personal Trainer Iniciante, onde eu ajudo profissionais de educação física recém-formados a conquistarem seus primeiros alunos, a ter segurança para atender esses alunos e proporcionar muitos e muitos resultados. Hoje, nesse quarto episódio do Destravando, eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu sei que é uma das grandes ansiedades de vocês, de você, profissional de educação física recém-formado. Quero comentar com vocês e quero abordar com vocês sobre como conquistar os seus primeiros alunos, ou para quem está iniciando e já tem, mesmo que já tenha os seus primeiros alunos, como conquistar novos alunos. E para isso, pessoal, a gente vai falar sobre grupos especiais, atendimento a grupos especiais. Quais são esses grupos especiais? Hoje nós vamos abordar, hoje eu vou falar com vocês especificamente sobre um grupo. Qual é esse grupo? Do que se trata esse grupo? Onde nós encontramos essas pessoas? Como que vocês vão conseguir atender essas pessoas com mais segurança? E o porquê que nós vamos focar nessas pessoas nesse primeiro momento? Tudo isso vai ajudar vocês a entenderem a importância de vocês darem atenção para esses grupos especiais, em específico para esse que nós vamos tratar hoje, que nós vamos falar hoje. Estou falando de quem especificamente, pessoal? Estou falando de hipertensos. Eu vou falar para vocês que não é difícil de atendê-los, mas tem que ter cuidado. Na minha experiência, vocês sabem, eu tenho quase 20 anos de atuação na área, e aí conversando com vários deles, eles não sabiam qual direção tomar, o que precisava cuidar, e aí a gente vai entrar num problema que é muito comum e que eu bato muito dentro da nossa profissão: fazer mais do mesmo. E aí, a minha ideia com vocês é tirar isso da cabeça de vocês, ou tirar isso do dia a dia, né, de vocês. Isso acontece ao natural, não é responsabilidade de ninguém daí do outro lado. Acontece ao natural porque o ambiente em que os profissionais de educação física normalmente estão é um ambiente onde a maioria faz mais do mesmo. E a minha ideia aqui é trazer para vocês uma outra opção do que fazer mais do mesmo, até porque o mais do mesmo a gente já entendeu que não funciona para todo mundo. Não funciona para todo mundo, não, na verdade. A gente já entendeu que não é o melhor caminho, porque senão vocês não conseguem crescer. E a ideia, eu imagino que a ideia de todos vocês seja desenvolver na profissão, seja crescer, seja virar uma referência para muitas pessoas, né? Não só pessoas da área, mas como as pessoas que estão à sua volta, ou que vão olhar você, ou que vão perceber você, até mesmo para procurar você para ser o seu orientador, o seu personal trainer, enfim, o seu profissional de educação física responsável. Então, pessoal, eu falo muito disso, que a maioria dos profissionais de educação física que estão nas academias, os personal trainers que estão por aí, fazem mais do mesmo. E quando chega um hipertenso, a tendência deles é continuar fazendo mais do mesmo. E aqui nós vamos falar, eu vou dar toda a direção para vocês de como vocês conseguem ter base o suficiente para iniciar um atendimento com esse grupo especial de hipertensos. Antes disso, nós precisamos entender o que são esses hipertensos, quem faz parte desse grupo especial. Então, a hipertensão ela é caracterizada por valores de pressão máxima e mínima, ou seja, sistólica e diastólica, que no mínimo sejam 14 por 9, 140 mililitros de mercúrio por 90 mililitros de mercúrio.
Essa é a característica de uma pessoa hipertensa, tá, pessoal? São valores que normalmente eles se mantêm, tá? Daí para cima. Para baixo, às vezes, dependendo da situação, um ou outro pode chegar, mas se for pontual, não necessariamente eles se caracterizam por hipertensos, né? Por hipertensos crônicos, ok? Vão ser um hipertenso de momento ali, mas não crônico. E aqui nós vamos tratar de hipertensos crônicos. Normalmente são pessoas que não baixam muito dessas medidas de pressão arterial. Tudo bem? Seguimos aqui o porquê que nós devemos focar nesse grupo. Essa é uma parte que eu considero bem importante de vocês entenderem, porque é aquilo que eu estava falando para vocês. A maioria faz a mesma coisa que todos os outros estão à sua volta, né? São profissionais mais do mesmo. E a minha ideia aqui é que vocês não sejam profissionais mais do mesmo. É que vocês saibam o que vocês estão fazendo e foquem em resultados positivos para vocês, não só para o aluno de vocês, né, para os alunos que chegarão a vocês, mas resultados positivos para vocês. E aí, quando nós falamos sobre isso, nós vamos entender porque este grupo especial é um grupo de grande potencial para vocês e que é pouco explorado pelos profissionais de educação física e personal trainers que tem por aí. Esse grupo, pessoal, compõe 30% da população brasileira, mais ou menos em torno de 63 milhões de pessoas. E aí não é possível que não tenha gente para todos os personagens atenderem, para todos os profissionais de educação física atenderem. Eu estou falando só de um grupo especial, tá, pessoal? 30% da população brasileira. E eles se caracterizam também, a maioria deles, por serem sedentários, ou seja, eles não praticam nenhuma atividade física. Eles não frequentam nenhum ambiente de treino. E detalhe, eles precisam fazer uma atividade física, e essa atividade física não necessariamente, mas seria mais recomendado que fosse uma atividade física acompanhada. Obviamente, a gente não vai atingir os 63 milhões de pessoas num momento, né, de uma vez só. Mas vocês entendendo que a maioria dessas pessoas, elas não treinam, elas são sedentárias e que elas precisam fazer uma atividade física e, de preferência, uma atividade física acompanhada por alguém que entenda o que está fazendo, por alguém que lhe passe segurança que essa pessoa vai ser cuidada e vai ter resultados em relação a isso, nós começamos a entender que temos um grande potencial aqui para se trabalhar, para ir buscar. E aí, pessoal, vou voltar na história do mais do mesmo. A maior parte dos profissionais de educação física não saem da academia ou dos seus espaços de treino para procurar novos alunos. Essa é a grande verdade. Se vocês conhecem alguém aí, esses são raridades, porque a maioria fica esperando os alunos chegarem nas academias, dentro das academias ou dentro dos espaços de treino. A maioria fica buscando pessoas que estão ali naquele entorno, naquele ambiente, para vir ser um aluno deles, né, de personal trainer. E esquece que porta fora tem um mundo imenso, um campo imenso para ser atingido e ninguém vai atrás. Ninguém é modo de falar, tá, pessoal? Mas a maioria dos profissionais de educação física não vão atrás. E se você aí está começando, tiver essa visão, tiver essa mentalidade de que porta fora das academias, dos espaços de treino,
vocês têm um grande potencial e um grande público a atingir, a chance de vocês terem mais sucesso é maior. Por que eu estou falando isso? Porque foi assim que eu fiz. Há quase 20 anos atrás, foi assim que eu fiz. Eu decidi não ficar dentro de um espaço físico de academia. Obviamente, eu consegui, né, me estruturar e desenvolver o meu espaço físico, mas eu não busquei as pessoas dentro dos espaços de um treinamento, dentro dos espaços de treinamento físico. Eu não busquei essas pessoas dentro de academia e, por sinal, vieram, na verdade, eu consegui alunos também hipertensos. Eu já vou contar uma história de um deles que eu atendi lá quando eu comecei. Mas a ideia é que eles precisam fazer uma atividade física acompanhada. Grande parte pode ser que não saiba disso ainda, e aí faz sentido você alertar e você colocar isso para essas pessoas, né? Abrir os olhos dessas pessoas. Mas, pessoal, tem uma grande parte que também, ou melhor, tem uma grande parte que sabe que precisa fazer uma atividade física, só que ainda não começou. Sabe aquela pessoa que está lá preguiçosa, enfim, não fala que vai começar, promete e não consegue engatar a primeira marcha? Provavelmente vocês devem conhecer alguém desse perfil. Tem várias dessas, e boa parte também desses hipertensos compõem esse grupo que sabe que é necessário, sabe que precisa fazer uma atividade física, mas ainda não foi atrás, não procurou. Falta um empurrãozinho, aquele empurrãozinho de vamos começar, ou você vai esperar acontecer alguma coisa pior. Aquele empurrãozinho de vamos proporcionar uma saúde, uma qualidade de vida maior para você, para que você não precise passar por alguma complicação cardíaca, algum AVC, algum problema que a hipertensão possa ocasionar, possa resultar, na verdade. Falar para aquele pai, para aquela mãe, que ele pode se cuidar, ele pode começar a ser acompanhado, a fazer uma atividade física acompanhada por você, porque ele tem uma responsabilidade sobre um filho, sobre um ou mais filhos, coisas que ele pode perder se ele não se cuidar. E, pessoal, não é exagero, na verdade, tá? As pessoas que não se cuidam, elas têm um risco muito maior de ter problemas cardíacos, né? De ter, por exemplo, um AVC e perder boa parte da vida dos seus filhos ou das pessoas que elas amam. E isso, quando a gente fala isso, quando a gente toca nisso, pode ser o empurrãozinho que faltava para ela tomar a atitude de iniciar um treinamento, uma atividade física e, de preferência, com você. Você está abrindo os olhos dessas pessoas. Tem um aluno, pessoal, que eu atendi recentemente, que ele me procurou porque ele queria voltar a praticar um esporte, que era o futebol, que ele gostaria de voltar a jogar o futebol, só que o médico tinha pedido para ele fazer uma atividade física complementar, porque as pessoas acham que jogar futebol no final de semana é fazer um treinamento físico, é se cuidar, quando na verdade eles estão correndo muito mais riscos do que se cuidando. E aí ele me procurou por isso. Então, vocês também conseguem ativar esse desejo de, olha, você vai poder participar, ou poder fazer a sua atividade, o seu lazer com muito mais segurança e aproveitar esse seu lazer com muito mais tranquilidade, alegria, enfim, ser mais prazeroso. Então, são dois exemplos que eu estou falando para vocês agora, que vocês podem abordar e vocês podem falar com essas pessoas para tentar abrir os olhos dessas pessoas
para tentar dar o primeiro empurrão nelas, para elas iniciarem essa atividade física. Tudo bem? Seguindo aqui, além disso, pessoal, nós já entendemos o porquê que nós precisamos, ou porquê que esse é um dos públicos a serem focados. Agora, nós vamos passar para eles os benefícios, e vocês precisam entender que benefícios uma atividade física orientada e acompanhada traz para essas pessoas, porque assim vocês também têm um poder de convencimento muito maior para que essas pessoas, para abordar com essas pessoas, para falar com essas pessoas, para que essas pessoas se convençam a iniciar uma atividade física. E, pessoal, essa é uma das partes que eu considero mais difíceis, tirar as pessoas da inércia. Uma vez que elas iniciaram a atividade física e vão percebendo todo o benefício que isso vai trazendo para elas, fica mais fácil delas se manterem, tá? Mas tirar as pessoas da inércia, fazer com que elas façam um primeiro movimento, que elas tenham um primeiro movimento em relação a isso, é um pouco mais complicado. Por isso que vocês precisam bastante mexer com os desejos delas, mexer com o que elas podem, né, perder, que é a questão do custo de oportunidade, né, o quanto que elas estão dispostas a perder o crescimento do seu filho, dos seus filhos, uma atividade prazerosa de lazer para elas, quanto elas estão dispostas a viver mais 2, 3, 4, 5 anos só, ou se elas querem viver 10, 15, 20, 30 anos a mais, tá bom? Isso tudo bate forte nas pessoas, né? Às vezes falta para elas essa abertura dos olhos. E também, em relação a isso, além disso, nós precisamos salientar e entender os benefícios que uma atividade física orientada vai trazer para essas pessoas. E a primeira coisa delas é o controle da pressão arterial. A atividade física regular faz com que a pressão arterial dessas pessoas se mantenham controladas. Além disso, vai proporcionar emagrecimento para elas também. Uma das coisas que estão linkadas à hipertensão, obviamente a gente já falou sobre o sedentarismo, mas o sedentarismo também leva à obesidade, e aí a gente entende um pouco desse perfil de público. Só que com o início de uma atividade física, esse problema delas, né, esse problema delas de obesidade, de sobrepeso, também vai melhorando, porque a atividade física, como todos sabem, vai proporcionando também emagrecimento, e junto com o emagrecimento a gente tem que direcionar também, linkar, na verdade, a diminuição de níveis de colesterol e triglicérides, que é um fator muito grave, né, e muito forte para hipertensos. Normalmente, hipertensos têm colesterol elevado e triglicérides, e precisa ser controlado, tá, pessoal? Além disso, também vão ter uma melhoria do sono e também uma diminuição do estresse. Todos nós sabemos que quando a gente faz uma atividade física, quando as pessoas estão fazendo uma atividade física, o corpo libera endorfinas, e isso dá uma sensação muito prazerosa para todas essas pessoas, que culmina também com a diminuição do estresse. Normalmente, hipertensos são pessoas extremamente estressadas, tá? Preocupadas com o trabalho, preocupadas com N situações, né, familiares, enfim, estão sempre não tão tranquilas, né? Elas não são tão tranquilas. E a atividade física pode proporcionar também essa queda do nível de estresse para essa galera. Outra coisa, pessoal, economia com medicamentos. E aí, esse também é outro ponto para você mexer com a intenção dessas pessoas. Quem não gosta de economizar e poder, né, enfim, gastar essas economias com algo muito mais prazeroso do que com medicamentos? Uma atividade física orientada e muito bem orientada tende a controlar a pressão arterial dessas pessoas e levar elas a ou diminuição dos medicamentos, né,
de beta-bloqueadores, por exemplo, ou até mesmo a parar com todos os medicamentos. Obviamente não é você que vai direcionar isso, obviamente é o médico responsável que vai direcionar isso, mas nós temos inúmeros casos de pessoas que, ao começarem uma atividade física e se manterem nelas, puderam não tomar remédios, puderam se livrar dos remédios e assim economizar também no bolso. Tá aqui, pessoal, tem alguns outros benefícios, mas esses 5 benefícios eles também são muito fortes para um poder de convencimento dessas pessoas. Eu imagino que todas essas pessoas gostariam de ter um controle maior da sua pressão arterial, gostariam de ter um emagrecimento, gostariam de estar mais fit, né? E, obviamente, com os níveis dos exames de sangue, né, de colesterol e triglicérides menores, gostariam de ter mais prazer na vida e se estressarem menos, e também gostariam de economizar com remédios, até mesmo com médicos, com consultas médicas. E aí, pessoal, a gente já falou sobre benefícios, a gente já falou por que focar nesse público, por que atingir e direcionar esse público para serem os nossos primeiros alunos ou os nossos novos alunos, mas onde essas pessoas estão, como que nós podemos captar essas pessoas. Já comentei um pouquinho usando, né, essa história dos desejos, das dores que elas têm, né, do custo de oportunidade que elas têm que entender, que elas podem deixar de aproveitar, né, na sua vida. Mas onde que nós encontramos elas? Eu falei que são em torno de 63 milhões de pessoas aqui no Brasil que têm esse problema de hipertensão. E onde elas estão? Eu coloquei aqui consultórios médicos como primeira parte, pessoal, porque é onde elas vão estar, sim. Consultórios médicos. Começou a ter os primeiros desconfortos causados pela hipertensão, a maioria delas vai buscar um médico e vai buscar alguma orientação profissional. Também tem as pessoas que vocês conhecem à sua volta, como vizinhos, como amigos, enfim, todas as pessoas que vocês entendem e conhecem que podem se encaixar nesse grupo. Fora isso, tem 63 milhões de brasileiros por aí soltos em supermercados, em shoppings, em praças, em todos os lugares que vocês podem imaginar. Ah, mas e aí, eu vou abordar eles assim do nada? Olha só, pessoal, eu não vou falar abordar do nada, mas se você puxar uma conversa com alguém que está muito próximo a você, seja uma fila esperando alguma coisa, sabe? Fila de banco, fila de metrô, de supermercado, de parada, né, de ônibus, enfim, são pessoas e às vezes vocês conversando um pouquinho com elas, vocês entendem algumas coisas, algumas dores delas, e aí pode ser que vocês conheçam algum hipertenso, muito provavelmente vocês conhecerão algum hipertenso, e, enfim, podem direcionar alguma ideia dessas. E, em consequência, oferecer o valor todo que você tem para proporcionar para essas pessoas ao iniciarem uma atividade física acompanhada por você. Quando eu iniciei, não sei se vocês todos viram já esse meu vídeo, mas eu falo que eu batia de porta em porta do local ali, da região onde eu escolhi me fixar. Eu bati, pessoal, eu procurei de porta em porta. E um outro detalhe que é importante e que eu aconselho e aconselho demais vocês fazerem é ir para os consultórios médicos, fazer parcerias com médicos. O último vídeo, o último episódio, né, do Destravando, o episódio 3 do Destravando, tá ali, eu estou conversando com o Dr. Gustavo Cossenza, médico, que por muito tempo foi meu parceiro, né, lá em São Paulo, na época que eu trabalhava em São Paulo, na época que eu estava em São Paulo, foi meu parceiro, e ali nós falamos o que é necessário para um profissional de educação física e um médico se tornarem parceiros. Como que vocês vão fazer isso? Como
que vocês precisam, o que vocês precisam ter para que firmem uma parceria com algum médico. E, pessoal, os médicos indicam os hipertensos para vocês. Qual é o problema disso? O problema disso é que nem todos os médicos, ou melhor, a maioria dos médicos não conhecem um bom profissional de educação física para indicar, e às vezes eles deixam só uma indicação de, ó, você precisa fazer uma atividade física, e não direciona especificamente para um médico, para um profissional de educação física. Quem sabe não é a sua porta de entrada. Eu recomendo que vocês tenham um médico parceiro, ou mais de um médico parceiro, né, desde que não conflita as questões e as situações, mas eu recomendo que vocês tenham mais de um médico parceiro, porque daí vem muitos alunos, mesmo os primeiros alunos. Beleza, pessoal? E o que nós precisamos considerar e como pensar sobre um plano de treino para hipertensos? Eu sei que essa é uma das dores que os profissionais de educação física têm, e às vezes eles nem buscam ir atrás de grupos especiais, em específico aqui os hipertensos, porque às vezes eles não sabem por onde começar, eles não sabem o que cuidar, não sabem como atender. E aí, para isso, vocês precisam entender o que vai acontecer com as pessoas dentro de uma atividade física, com essas pessoas hipertensas dentro de uma atividade física. E a partir daí, vocês entendendo, vocês vão começar a saber quais são os cuidados necessários e quais são os direcionamentos necessários para essas pessoas. E aqui eu vou dar algumas dessas direções, tá bom, pessoal? Olha só, a primeira coisa, a pressão arterial aumentará durante o treino. Isso vocês precisam saber e precisam entender, porque senão vocês vão se assustar e vão falar para aquela pessoa parar o treino, e às vezes vão até traumatizar e não vão nem mais querer ver um hipertenso pela frente. Mas, pessoal, vocês precisam saber que a pressão arterial durante a atividade física ela vai aumentar. E é preciso que você controle e não se desespere. Controlar é o quê? Se vocês tiverem a possibilidade, hoje tem esses smartwatches que, se não são as melhores coisas, né, se não são tão fidedignos assim, pelo menos eles te dão alguma ideia do que está acontecendo. E aí, esse controle começa a ficar um pouquinho mais fácil, porque, por exemplo, quando eu iniciei há quase 20 anos atrás, que eu precisava ficar medindo ali com o aparelho de medir pressão mesmo, tá bom? Mas aí vocês precisam controlar durante a atividade para saber se essa pressão não está estourando, né, a ponto de realmente aí virar um risco, ou se ela está aumentando de forma gradativa e o que é considerado um aumento natural, normal para essas pessoas, tá bom? A tendência depois disso, pessoal, é que ocorra uma hipotensão com essas pessoas, pelo menos nas próximas 24 horas após o treino. Então, ela vai chegar a ter um pico durante a atividade física e depois a tendência é que ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E aí, por isso que uma atividade física regular, bem orientada, vai proporcionar um controle da pressão arterial dessas pessoas. E aí, ao invés dela ficar lá naquela parte dos 140 por 90, vai baixando, 130 por 80, 130 por 90, 120 por 80, 120 por 70, e aí vocês vão ter alguém, digamos, sadio em relação à pressão arterial. Tudo bem? E aí, nesses casos, tem muitos que aí vão fazer a economia de medicamentos que a gente já comentou, que os médicos vão direcionar para uma parada de medicação. Beleza? Devemos cuidar com as intensidades, sim, com os hipertensos. Não é para fazer um treino de qualquer jeito. Não é para fazer mais do mesmo. Tá bom? Precisamos cuidar com as intensidades e, às vezes, assim, às vezes não. Entender quais são essas intensidades, porque a partir do momento que ela vai evoluindo, isso também vai mudando, tá bom, pessoal? A intensidade ela vai ficar naquele padrão, mas os estímulos eles serão diferentes, né? A partir do momento que a pessoa evoluiu, o que era
moderado para ela, passa a ser leve, e aí a gente precisa dar um novo estímulo para que de repente seja moderada. Aí eu já estou até adiantando aqui quais são as intensidades. A gente trabalha com intensidade leve a moderada para hipertensos, falando primeiramente de treinamento mais aeróbio, tá, pessoal? Depois a gente vai também ainda falar sobre um treinamento de força, e que é um grande tabu para quem é hipertenso, inclusive para alguns médicos que recomendam não fazer um treino de força, tá? E até eu vou explicar o porquê que isso acontece. Qual é a frequência semanal? Pelo menos a indicação é que essas pessoas tenham uma frequência mínima de 3 vezes por semana de uma atividade física. E aí nós vamos falar agora sobre os tipos de treinos. Quais são os tipos de treinos? Já adiantei para vocês que a gente pode utilizar o treino aeróbio de intensidade leve a moderada. Qual é a intensidade leve e moderada? 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, para ficar mais simples para vocês aqui, para vocês terem esse meio que padrão, tá bom? Para direcionar para um aluno hipertenso que vem aparecer para vocês. Duração, no mínimo 30 minutos, e ela pode variar. Eu recomendo que não passe de 60 minutos nesse primeiro momento, lembrando que essa recomendação vai muito porque a maioria desses hipertensos que podem iniciar um trabalho com vocês, ou que iniciarão um trabalho com vocês, estarão vindo de uma situação de despreparo, ou são sedentários, ou se já foram ativos há um tempo atrás e não são ativos agora, tá bom, pessoal? Então, nós vamos trabalhar com toda essa segurança, com 60% a 70% de uma frequência cardíaca máxima e de 30 a 60 minutos nesse primeiro momento, até porque também tem chance deles nem aguentarem muito mais do que isso, tá bom? Frequência mínima, já falamos, de 13 vezes por semana. E o que compõe esse treino aeróbico? Vocês podem utilizar uma caminhada, podem utilizar uma corrida, uma bicicleta, natação, uma escada, né? Às vezes eu sei que as academias agora têm escada, ou até mesmo para quem mora em prédios, pode utilizar as escadas do prédio. Só cuidado, pessoal, quando a gente fala de escada, a tendência é que essa intensidade ela já inicie numa ideia moderada, tá bom? Provavelmente vocês já pegaram ou conheceram aquelas pessoas que sobem 2, 3 lances de escada e tem que parar, porque estão muito ofegantes, estão despreparadas. Vocês podem pegar pessoas nesse perfil quando se fala em grupos de hipertensos. E aí, essa escada ela pode ser usada num segundo momento, às vezes, tá bom? Recomendação minha, não escolham só uma dessas atividades, a não ser que o seu aluno goste muito, mas tente variar ao máximo isso para que não entre numa ideia monótona, não entre em monotonia e desestimule, né? Isso desestimule as pessoas que vocês estão atendendo. O que acontece aqui, pessoal? O que acontece com a pressão dessas pessoas quando estão em treinamento aeróbico? A tendência, na verdade, o que acontece de verdade, a pressão arterial sistólica, né, aquela máxima, ela se eleva, ela sobe, a tendência é que se ela começa ali 14, né, enfim, se for começar, pessoal, antes do treino, detalhezinho, ainda bem que eu lembrei isso, antes do treino, não comecem um treino com alguém que esteja com pressão sistólica de 160 mililitros de mercúrio, tá bom? Tem que estar abaixo disso. Tá? Se tiver já no início do treino assim, manda para casa. Manda para casa e fala para repousar, fala para descansar, porque não é indicado. Tudo bem? Mas ela está ali num quadro de 14, 13, 14, né? Às vezes 15. Vocês podem iniciar e saibam que a pressão arterial sistólica ela vai elevar. Vai elevar. E a pressão arterial diastólica vai se manter. O que acontece aqui, tá, pessoal? A pressão arterial sistólica, ela aumenta porque tem mais musculaturas
sendo utilizadas no nosso corpo dentro dessa atividade física. E quanto mais musculatura tenha sendo ativada, mais necessidade há do coração bombear sangue, mais necessidade há do coração mandar sangue para essas partes todas que estão sendo estimuladas e ativadas para proporcionar oxigênio, que vai proporcionar energia. As pessoas estão, né, fazendo essa atividade física e estão precisando de energia. Só tem um jeito de conseguir isso, né, durante essa atividade, que é com o coração bombeando mais sangue e distribuindo muito mais sangue para o resto do corpo. Por isso, essa pressão arterial sistólica, ela se eleva. Falando bem simples aqui para que vocês todos entendam, tá bom, pessoal? Acontece o débito cardíaco, né? O coração está lá em grande ativação para sustentar toda essa atividade física, todo esse treino. E a pressão arterial diastólica, ela se mantém, por quê? Porque acontece também uma vasodilatação, e a pressão arterial diastólica, pessoal, é bom que vocês entendam isso, ela acompanha a resistência vascular periférica. Então, os vasos, eles estão mais dilatados, ok? Tem muito mais sangue fluindo pelas veias, pelas artérias. A pressão arterial diastólica, ela não tende a subir. Não tem pressão ocorrendo ali, acompanhando, então, a resistência vascular periférica. Saibam disso, tá, pessoal? Isso é importante, saibam disso. Importante por quê? Para vocês entenderem o que vai acontecer com o aluno de vocês. Importante porque esse conhecimento, essas informações, quando vocês estiverem abordando algum hipertenso, quando vocês estiverem falando com algum cardiologista ou algum médico para uma possível parceria, vocês passando informação para eles, vocês sabendo disso, entendendo por que a sistólica sobe, a diastólica se mantém, o que vocês fazem durante essa atividade, qual é o direcionamento dessa atividade, vocês passando todas essas informações, vocês proporcionam mais segurança para quem está escutando. As pessoas começam a perceber vocês de outra forma. As pessoas olham para vocês de outra forma e confiam mais no que vocês estão falando e confiam em mandar, né, os médicos indicarem pacientes ou até mesmo as pessoas confiarem nos seus corpos, né, a sua saúde, num profissional qualificado como você. Então, é importante vocês entenderem essa parte e transmitirem essa parte para todas as outras pessoas, sejam os profissionais da saúde, né, que podem direcionar para vocês, ou até mesmo as pessoas que ficarão muito mais seguras em termos como profissionais, cuidando da saúde delas. Treino de força, tá, pessoal? O que nós vamos fazer aqui no treino de força? O que nós precisamos cuidar? A ideia de direção para treinamento de força é focar na resistência muscular localizada. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos trabalhar em torno de 60% a 70% de um RM dessas pessoas. A gente pode falar sobre isso mais para frente. A minha recomendação é que esse 1RM seja muito mais estimado, tá? Do que de fato feito o teste de 1RM, tá bom? Principalmente para esses grupos especiais, ok? Que compõe uma intensidade de 60% a 70% de um RM, né? Focando numa resistência muscular localizada. Compõe repetições, séries com repetições de 10 a 15, tá bom? Quantas séries? 2, 3, 4, às vezes, dependendo do foco dessas pessoas. Pessoal, não trabalhem força pura com essa galera. Por quê? Porque a tendência de apneia é grande e a apneia pode ser riscos
para alguma coisa um pouco mais grave, para às vezes estourar, enfim, isso ser um problema muito maior, tá bom? Os hipertensos, eles têm que cuidar com essa parte. Não deixem, e mesmo que eles estejam nessas 10 a 15 repetições, nessa intensidade de 60% a 70%, não deixem eles trabalharem em apneia, tá? Conversem com eles o tempo inteiro, falem para eles não segurarem a respiração durante essa atividade. Frequência mínima também de 3 vezes por semana. Já falei sobre cuidado com a apneia, por isso a recomendação é não trabalhar força pura com essa galera. Tudo bem? Vamos entender aqui que a pressão arterial sistólica ela vai aumentar pelos mesmos motivos do treinamento aeróbico. Tem mais partes do corpo sendo ativadas, tem uma musculatura sendo exigida. O que acontece? Essa parte do corpo, essas partes do corpo, essa musculatura, elas precisam de mais oxigênio, que vão vir de mais sangue que o coração vai bombear, vai ejetar, né, para o resto do corpo, proporcionando energia para que essas pessoas, né, para que as pessoas consigam dar conta do treino, dar conta dessa atividade física. Então, a pressão arterial sistólica, ela se eleva. Só que diferente da pressão do treino aeróbio, a pressão arterial diastólica, ela também se eleva. E aqui é um grande tabu que acontece. Já está melhorando muito, né, essa ideia, mas até mesmo alguns médicos, até por não conhecerem profissionais de educação física capacitados para atender hipertensos, não recomendam esse treino de força. Porque a pressão arterial diastólica, ela se eleva também. E por que ela se eleva, pessoal? Porque há uma vasoconstrição mecânica, bem a grosso modo, a partir do momento que há contração muscular, né, com um trabalho de força, com um treino de força, a musculatura que está sendo contraída está lá comprimindo os vasos sanguíneos. E lembram que eu falei, pessoal, que a pressão arterial diastólica acompanha a resistência vascular periférica? Pois é. Então, se ela acompanha a resistência vascular periférica, a partir do momento que essa resistência né, tem uma compressão, né, que os vasos têm uma compressão, a pressão arterial diastólica tende a aumentar também. E aqui é que as pessoas têm medo, aqui é que os médicos às vezes têm medo, tá, pessoal? Porque a partir do momento que a pressão arterial diastólica ela se eleva, ela não pode ultrapassar a pressão, ela não ultrapassa a pressão arterial sistólica. Então, a tendência da pressão arterial sistólica também é se elevar um pouco mais. E aí, tendo esses índices, né, de subida um pouco maiores, muitas pessoas entendem, alguns médicos até mesmo também passam a ideia de que isso começa a ficar muito perigoso, porque acontece de fato uma hipertensão já da hipertensão, né, se dá para colocar assim. A questão aqui que deixa o treinamento de força seguro, e vocês precisam entender, e de novo, precisam passar essas informações para que as outras pessoas entendam e fiquem mais tranquilas de que você de fato sabe o que está acontecendo, é que à medida que a pressão arterial diastólica ela é aumentada por essa vasoconstrição, também há uma grande pressão na força do enchimento do coração quando ele precisa ter, né, a volta do sangue, né? E isso equilibra as funções, o que deixa a situação toda muito mais segura. E, inclusive, até posso falar que, se não mais segura do que um treinamento aeróbio, tá, pessoal? Então, devemos treinar força com hipertensos. Bom, agora vocês precisam entender isso, vocês precisam saber disso para conseguir planejar e preparar todo um atendimento e um trabalho com
os hipertensos. Falamos sobre 2 tipos de atividade física, né, de treinamento para vocês usarem com essas pessoas, com esse tipo de grupos. Qual treino usar? E aí eu vou falar para vocês, pessoal, que vocês precisam conhecer o aluno de vocês e entender qual treino melhor se encaixa para aquela pessoa. E eu falei que eu ia falar de uma experiência que eu tive. Quando eu comecei, eu atendi um aluno hipertenso vindo de um médico, tá bom? Ele tinha em torno, acho que, de uns 35 anos naquela época, faz quase 18 anos atrás isso, tá? E era um cara que queria todas aquelas coisas ao melhor. Ele não queria deixar de aproveitar todas aquelas coisas que eu falei para vocês lá no começo. Ele tinha 2 filhinhos pequenos e ele queria aproveitar os filhos pequenos. A grande preocupação dele era não poder acompanhar o crescimento desses filhos e também gostava muito de jogar bola, né? E o médico deixou ele com um pouco de medo de jogar bola, né, a bola dele nos finais de semana. E aí ele me procurou e depois ele também pôde trazer a mãe dele também, que sofria também de hipertensão, né, era uma hipertensão crônica, para ser minha aluna, tá? E nós fizemos o trabalho, acompanhei ele por 4 anos e meio, com resultados muito bons, inclusive ele tinha iniciado naquele momento algumas medicações e logo ele pôde parar e pôde ter uma vida muito mais saudável. Tá bom, pessoal? Assim aconteceu comigo e assim pode acontecer com vocês também, tá? Eu comecei a atender hipertenso do nada? Não, pessoal, eu também tive que colocar a cara nos livros, estudar para entender como que funcionava. Entender, por exemplo, pessoal, que os exercícios, eles regulam o sistema nervoso simpático, que é quem dá as ordens para a constrição dos vasos sanguíneos. Também ele aumenta a produção de óxido nítrico. Entender isso, pessoal, eu tive que buscar isso. Eu tive que entender que, por exemplo, o exercício, além de atuar no sistema nervoso simpático, ele também proporciona óxido nítrico, aumenta a produção de óxido nítrico. E o que é relevante nisso, pessoal? O óxido nítrico são as moléculas que relaxam as artérias. São 2 situações fisiológicas que acontecem no nosso corpo por causa do exercício físico, que melhora, que traz benefícios para todos esses hipertensos. Pessoal, de novo, informações pontuais aqui para vocês poderem usar na hora que vocês estiverem falando com um provável, um possível aluno hipertenso ou até mesmo com os médicos. Vocês entendendo isso, vocês conseguindo passar essas informações que vocês conhecem do assunto, que vocês estão sabendo do assunto, passa mais segurança. De novo aqui, pessoal, eu estudei, tive que estudar, assim como eu recomendo vocês também pesquisarem, né? Agora, né, atualmente é muito mais fácil, coloca lá no Google e aparece uma série de informações para vocês entenderem, estudarem, né, pegarem e replicarem. Na minha época era um pouquinho mais difícil ainda, mas enfim, dava para fazer assim como eu fiz. Não comecei do nada, eu só não tive receio de começar com esses alunos. E não só não tive receio de começar com esses alunos, como eu fui atrás desses alunos, como eu já falei para vocês. Eu entendi que se eu ficasse no ambiente de academia, somente no ambiente de academia ou no ambiente de treinamento, eu ia acabar mais do mesmo. E não foi isso que eu quis para mim, e estou tentando passar aqui um pouquinho dessa experiência para que vocês possam decidir se vocês querem ir por essa via ou por outra via. Tudo bem, pessoal? Fico por aqui. Se vocês gostaram, deixem aí os seus comentários, deixem a sua curtida, compartilhem o vídeo para que esse vídeo possa chegar em mais e mais pessoas, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio.